Olá, está no ar mais um programa da sua conta, falando de economia de um jeito que você entende. Hoje nós vamos começar discutindo as repetidas reduções da taxa básica de juros, a Selic. Depois o assunto vai ser o endividamento do maceioense, que vem crescendo nos últimos meses. No segundo bloco, você vai saber quais as consequências da grande densidade populacional de alguns bairros de Maceió. O da sua conta desta semana já está no ar. O Banco Central reduziu mais uma vez a taxa básica de juros, a Selic. A decisão aconteceu na última reunião do Copom, realizada no início do mês. A queda foi maior do que as anteriores, 0,75%. Com isso, a Selic caiu de 10,5 para 9,75 pontos percentuais. O ministro Guido Mantega afirmou que este índice vai cair ainda mais e pode chegar ao patamar da taxa de juros de longo prazo, a TJLP, que hoje é de 6% ao ano. Sobre o assunto, eu converso com o economista Fábio Guedes. Olá, Fábio, tudo bem? Olá, Maria, tudo bem? Bom, com essa redução da taxa de juros, o que se espera é um maior crescimento econômico? Certamente, Maria. É esse o interesse do governo brasileiro, em razão dos resultados, principalmente no setor industrial. O primeiro trimestre desse ano apontou um crescimento apenas de 2,7% do crescimento industrial, ou seja, é muito pequeno, um crescimento muito tímido, e o governo quer realmente enfrentar essa tendência de uma baixa taxa de crescimento, no caso do PIB como um todo, justamente incentivando o sistema econômico, principalmente agora com a redução da taxa de juros, por isso que justifica-se essa queda tão forte, 0,75. Se a gente considerar que o governo tem um compromisso de manter a inflação na meta de 4,5%, e se temos uma taxa de juros de 9,75%, ainda assim nós temos uma taxa de juros real de 4,2%, que é ainda uma taxa de juros muito alta no Brasil, em comparação com outros países do mundo. Agora, Fábio, para o consumidor, no que isso vai implicar, quando fala em taxa de juros? Quem se beneficia dessa redução? Bem, Maria, tem dois movimentos aí. Primeiro é o seguinte, essa taxa de juros Selic é aquela taxa de juros que remunera os títulos da dívida pública brasileira. Quem é que compra títulos da dívida pública brasileira? O cidadão comum pode comprar através do site Tesouro Direto e também, principalmente, os bancos. Então, se cai a taxa de juros, Selic, então significa que a remuneração dos títulos, ele cai também. Então significa também que os bancos, eles podem ampliar a concessão de créditos, então deixa de emprestar para o governo, deixa de comprar títulos da dívida pública e passa a emprestar mais no varejo. Se empresta mais no varejo, ou seja, na ponta ao consumidor, e a oferta de dinheiro cresce, então a taxa de juros para o consumidor, no momento de tomar um empréstimo, um financiamento, um crédito, ele cai e isso acaba ajudando o consumidor. Do outro lado, uma taxa de juros dessa também caindo, acaba influenciando também as outras aplicações. Nesse caso, as aplicações também vão cair a sua remuneração e as pessoas deixam de, digamos assim, ter um movimento mais intensivo de aplicação e passam a gastar mais. Agora, quanto tempo demora para as pessoas sentirem os efeitos dessa medida? Bem, Maria, na verdade é um cálculo, digamos assim, já comum, que considera que isso em torno de 4 a 6 meses é que a economia começa a sentir os efeitos dessa mudança na taxa de juros. Agora, com relação à política, à economia internacional, muda alguma coisa essa redução de juros? Muda, porque se você, na verdade, desce a taxa de juros, que remunera os títulos da dívida pública, uma parte também desses títulos é comprada por investidores internacionais. Então acaba vindo muito dinheiro de outros países do mundo para comprar títulos da dívida pública. À medida que você baixa a taxa de juros, deixa de vir mais. E qual é o efeito disso? Em vez de haver uma valorização do real, passa também a contribuir com uma desvalorização do real. Essa desvalorização ela acaba incentivando as exportações e diminuindo, ou seja, também diminuindo o poder de compra do país com importações. Você acha que foi uma decisão acertada? Era esse caminho? Era o que o mercado esperava? Bem, na verdade, não sei se é o que o mercado esperava, mas é o que o governo realmente quer. Provavelmente, em razão da crise internacional, isso ameaça, quer queira ou não, os nossos interesses em termos de exportação, em termos de investimento. Em razão também de um câmbio muito valorizado, ou seja,
o nosso real está muito valorizado em relação ao dólar, isso acaba aumentando as importações e prejudicando a indústria brasileira. Em razão também do resultado do crescimento econômico no último trimestre de 2012, isso significa que, de certa forma, o mercado ele não estava apostando numa queda tão grande, que foi de 0,75 pontos percentuais, mas estava apostando numa queda, estava. Bom, e essas medidas refletem diretamente no comércio. Para vocês terem uma ideia, o nível de endividamento do consumidor em Maceió subiu no mês de março. É o que indica a pesquisa realizada pelo Instituto Fé Comércio em parceria com o Banco do Nordeste. O percentual este mês é de 80%. Já no mês passado, este índice foi de 73,1%. Fábio, esse endividamento mostra que o maceioense está confiante na economia do país, ele está querendo gastar mais. Veja só, Maria, a Federação do Comércio de Alagoas, ela divulga 2 pesquisas mensalmente. A pesquisa Índice de Endividamento do Consumidor e Índice de Expectativas do Consumidor da capital. No caso do Índice de Expectativas do Consumidor, tem lá o índice, né, que mede o grau de otimismo do consumidor. Ele vai de 0 a 200 pontos. Acima de 100 pontos, mostra um otimismo do consumidor. Abaixo disso, mostra o pessimismo. Então, esse índice chegou a 157 pontos em março. O ano passado, durante todo o ano passado, ele ficou numa média de 135 pontos. Isso mostra que o consumidor alagoano, principalmente da capital, está bastante otimista com relação à situação financeira presente e à situação econômica dele nos próximos 12 meses. Isso acaba influenciando o seu comportamento no momento em que vai realizar compras. Se ele está confiante, ele acaba assumindo mais riscos. Nesse caso, ele passa a comprar mais e assumindo mais dívidas. Nesse caso, assumir dívidas não quer necessariamente ser uma coisa negativa, né? O fato da pessoa ter dívidas. Não, de forma alguma. Pelo contrário, a pesquisa desse mês de março mostra que o grau de comprometimento da renda familiar do consumidor com dívidas está diminuindo. Ou seja, significa que o consumidor está se endividando mais, né? Ou seja, está comprando mais utilizando crédito, utilizando financiamento. Porém, esse financiamento, esse crédito, né, ele tem um percentual muito pequeno da sua renda familiar. Então, quer dizer, é importante dizer que, como você me falou, a dívida, o crédito, ou seja, o endividamento não é ruim. O crédito e o financiamento são instrumentos que fazem azeitar as relações de mercado de compra e venda, né? Não existe economia capitalista sem crédito, né? Principalmente quando as pessoas querem comprar e não têm recursos no presente, principalmente quando são compras de alto valor, e usa-se o crédito. Então, significa dizer que o consumidor alagoano está se endividando, mas está se endividando com responsabilidade e está cumprindo seus compromissos financeiros. A gente pode dizer que as pessoas estão aprendendo mais a como gastar, como ter esse limite dentro das próprias finanças, ou ainda é Não, veja só, tímido, pode assim? ser o seguinte, Maria, é que como ele está, como a pesquisa de expectativa do consumidor mostra que ele está bastante otimista, né? Então, na verdade, isso produz nele uma coragem maior. Não significa necessariamente que ele está aprendendo, mesmo porque isso não vem assim de um movimento natural. Isso precisa também de certa maneira, campanhas, né? Precisa também de órgãos que possam auxiliar o consumidor a fazer com que ele tenha uma gestão do seu orçamento responsável. Isso a gente vê muito pouco, né? Na verdade, é porque ele, de certa forma, ele está criando uma consciência de que, né, a dívida é importante e que não pode comprometer muito as suas contas, né? E ele vê isso no dia a dia. Não é necessariamente uma educação, né, financeira que está sendo imposta, está auxiliando o consumidor, que está fazendo com que ele tenha responsabilidades. No próximo bloco, a gente fala sobre a densidade populacional dos bairros de Maceió. É só um instante, não saia daí.